Boa tarde a todos. Meu nome é Luane Fragoso. Eu vou ser a mediadora, né, dessa comunicação livre, dessa sessão. A nossa sessão trata do tema Educação Grupo 4 e nós temos 3 trabalhos para serem apresentados. O primeiro trabalho, a gente ainda está aguardando o apresentador. Então, nós vamos começar com o trabalho intitulado Projeto Cefet em Evidência, Instituição Cefet RJ Campus Maracanã. Coordenação, André Alexandre Guimarães Couto. Apresentadores, Maria Vitória Lima Araújo. Lembrando que as apresentações terão a duração de 15 minutos e os minutos finais da sessão serão destinados às perguntas de todos os trabalhos apresentados, ok? Maria Vitória, quando você estiver pronta, à vontade. Ok, eu só vou começar a apresentar aqui. Beleza. Tá aparecendo direitinho? Para mim ainda não, mas tem um delayzinho ainda, né? Tá, me avisa. Agora foi. Tá bom? Foi? Foi, tá o slide inteiro, sim. Então, boa tarde. Eu sou Maria Vitória Lima Araújo. Eu sou estudante de turismo na Unidade Maracanã. Eu também faço parte do projeto Cefet em Evidência. E hoje eu vim trazer uma apresentação mostrando como esse projeto funciona, o seu público-alvo, quais são os objetivos e como estamos trabalhando com o projeto nesse momento de pandemia, já que foi necessária uma adaptação e pensar em outros métodos para continuar trabalhando com o projeto, seguindo assim a sua proposta inicial e seu foco. Esse é um cartaz que foi feito para a divulgação da CEPEX e também com o objetivo de resumir brevemente o projeto. Então, qualquer pessoa que lê, que tiver acesso a ele, vai saber da sua motivação, os cursos técnicos que são abordados. Alguns são principalmente da Unidade Maracanã, como que é a instituição que a gente estuda, mas nós falamos também da diferença entre cursos técnicos, dependendo da unidade que foi escolhida pelo aluno. Então, é muito importante definir qual é o público-alvo do projeto. E o nosso projeto, ele tem como público-alvo os estudantes que se encontram no 8º ou no 9º ano do ensino fundamental e que tenham idade para prestar prova do processo seletivo do Cefet. Então, nós temos como foco os adolescentes nessa faixa etária, para que seja possível levar o conhecimento acerca de instituições como o Cefet, apresentando todas as experiências e oportunidades de ensino. O final do ensino fundamental é um momento muito importante para todos e muito marcante de mudanças também. Então, o projeto quer estar ali mostrando todas as oportunidades que esses alunos podem ter. Nesse momento do final do ensino fundamental. Então, nós prestamos todo o apoio e mostramos todo o suporte que é possível ter quando se estuda numa instituição como o Cefet. Então, a ideia principal é levar esse conhecimento para todos os colégios, seja ele de rede pública ou particular. Então, definindo o nosso público-alvo, nós somos capazes também de prosseguir e definir quais são os objetivos do projeto e questões que são seguidas e levadas em consideração também durante sua atividade. Por isso, são usadas 3 pontos importantes. O primeiro é em relação ao deslocamento desses colégios para o Cefet. Como a ideia principal é levar o conhecimento do processo seletivo e suas possibilidades acadêmicas, é levado em conta também as complicações que alguns colégios podem ter de deslocamento. E essas complicações podem ser de diversos tipos, como o projeto visa colégio de rede pública e particular, diversas realidades são levadas em consideração, como questão de organização do colégio, suporte que esses alunos têm para esse deslocamento, a capacidade de deslocamento com uma turma cheia, também renda para providenciar ônibus e todo o lanche dos alunos, e até mesmo distância do colégio para o Cefet. Com isso, nós entramos no segundo ponto do projeto, que é o de deslocamento do bolsista como coordenador para esses colégios, para que seja feita uma apresentação contendo todas as informações e incentivando, tirando dúvida desses alunos. Então, todo o conhecimento que se tem durante uma visita à instituição do Cefet, como acontece no projeto Bem-vindo ao Cefet,
é feito durante uma conversação que o projeto Cefet em Evidência realiza quando chega nesses colégios que não podem se deslocar. Diversos pontos são trazidos, como as questões dos cursos técnicos, a organização do semestre, projetos onde os alunos podem participar, apoio à questão de renda, que é um motivo que impede muitos alunos de fazer a prova e entrar no Cefet. Também citamos os coletivos de causas sociais, como o coletivo LGBT, coletivo negro, coletivo feminino, e entre outros pontos e projetos que podem desenvolver as habilidades dos estudantes. Com isso, nós temos o terceiro ponto, onde fechamos o propósito do projeto, que é o de levar a informação para esses estudantes, visando um impacto social com a ingressão deles em um colégio médio técnico, onde diversas oportunidades são apresentadas para eles. Agora, também tivemos que pensar numa adaptação devido à pandemia, e como um ponto dos projetos é o deslocamento e o contato com os alunos, devido a toda a situação da pandemia e as medidas necessárias de segurança, foi necessário pensar em como continuar o projeto de forma que seu objetivo seja cumprido com segurança. Então, como não podemos ter contato com o colégio por toda a questão de suspensões das atividades presenciais e também da prevenção de transmissão do Covid, foi necessário pensar em meios no quais o trabalho do projeto continuasse de forma segura para todos. Por isso, o projeto foi adaptado para um formato remoto. Então, foi utilizado o meio online para realizar as atividades. E hoje, o projeto Cefet em Evidência, ele está trabalhando em parceria com o projeto Bem-vindo ao Cefet, que recebe os alunos. E assim, é realizado diversas atividades que mantêm a ideia e o foco do projeto, como palestra para colégios de forma online, e também com o Instagram, trazendo postagens que trazem informações sobre projetos, dicas de estudo, esclarecimentos sobre o processo seletivo, entre diversas outras informações necessárias. Aqui nós temos fotos da nossa página no Instagram. É a página que funciona do projeto Cefet em Evidência em conjunto com Bem-vindo ao Cefet, então se tornou Bem-vindo ao Cefet em Evidência. E fazemos diversas publicações, interagimos com diversos projetos e diversas atividades do Cefet também. Então, a questão de suspensão das aulas foi algo que fez com que fosse pensado em outros meios de continuar o contato das informações com os estudantes, e as redes sociais acabou sendo uma das formas, mas ela não é a única também, pois a gente sempre tem em mente a questão de dificuldades de acesso por conta da desigualdade social e de renda. Então, agora, com a pandemia também, que foi uma questão muito impactante para todos, também é muito importante pensar em outros meios. Então, nós utilizamos algumas escolas, como ainda estava tendo aula, escolas municipais, nesse pouco período, também foi realizado palestras no final de setembro, na sala mesmo, do meio online. Os alunos estavam na sala, a gente estava online, e a gente pôde conversar com esses estudantes, apresentar todo o Cefet, tudo que o projeto foca, foi feito de forma remota mesmo. Então, inicialmente, voltando a falar do Instagram, as publicações eram acerca do projeto da Unidade Maracanã, mas foi tido contato com alguns projetos da Unidade Maria da Graça. Uma professora entrou em contato com a gente e ela falou sobre diversos projetos de lá, são muito interessantes. Então, a gente ficou muito animada de fazer as postagens. Tanto que as postagens do Cefet da Unidade Maracanã, os projetos, a gente usava o fundo azulzinho. E quando fizemos do Cefet Unidade Maria da Graça, nós fizemos até o fundo roxo para diferenciar. Foi algo muito legal de trabalhar. A página está sempre aberta de projetos e fatores importantes do Cefet a serem comentados e informados para os possíveis novos alunos da instituição. Então, com tudo isso apresentado, vale pontuar a importância de continuar com esse projeto, já que ele visa um impacto social. Então, levar informação até esses estudantes que têm grande potencial de estudar numa instituição boa, como o Cefet, porém, ou até mesmo interesse, por não ter informação de como funciona, de experiências e das diversas possibilidades que o estudo pode levar, ou até mesmo porque muitas vezes estudar numa instituição federal é visto como algo impossível por questões de apoio,
entre outros que fazem com que pareça uma realidade não possível. Isso, a colocação desses estudantes diminui a diferença social na instituição, tendo em vista que muitas pessoas não têm acesso à informação para ter conhecimento de oportunidades acadêmicas, e incentiva também ao estudante a pensar em diversas possibilidades que podem ser capazes de serem alcançadas com os estudos. Então, essa foi a apresentação do projeto Cefet Evidência, que tem um objetivo muito importante. Eu agradeço muito pela atenção de todos, por terem assistido à apresentação. Vale ressaltar o objetivo de levar informação a estudantes de escolas públicas e particulares também, e também de sempre incentivar esses estudantes a participarem do processo seletivo. O projeto tem ideias incríveis, que vale muito a pena apoiar, e espero que tenham gostado. Obrigada, Vitória. O André Alexandre, coordenador do trabalho, levantou a mãozinha. Você quer falar, André? Não, eu queria, na verdade, dar boa tarde ao mundo, agradecer, dar boa tarde para você, Luane, coordenando essa mesa. Obrigada, boa tarde. A todos que estão assistindo também, um especial a Maria Vitória, né, pela apresentação, e pela Raíssa também. São 2 projetos que a gente participa, e as 2 participam dos 2 projetos, né? Então, a Raíssa está aqui presente, então, colaborando, né, junto, além do Cefet Evidência, ela atua também as Cefet Bem-vindo ao Cefet, que já foi essa semana na CEPEX, né? E eu queria também aproveitar a oportunidade para que essa apresentação também seja uma homenagem, né, à Clara, colega Clara Maria, né, de Jesus. Ela também é coordenadora dos 2 projetos, né? Enfim, então é uma pessoa que atua demais, né, nesses 2 projetos. E recentemente, inclusive, até atuando mais do que eu, inclusive, né, na coordenação desses projetos. No momento ela está hospedada, então a gente fica do lado de cá torcendo, né? E a de tudo que ela precisar, mas torcendo pela plena recuperação dela, e a gente, mais do que obrigatório, né? Mais do que isso, né? De coração, a gente dedica essa apresentação a ela também. É isso que eu queria falar. Obrigado e boas apresentações na sessão também. Vamos continuar por aqui. Obrigada, André. Obrigada, Vitória. Parabéns pelo trabalho. Vamos mandar pensamentos positivos aí para a Clara, que tudo dê certo. Bom, dando sequência, a gente tem o trabalho Pensatório, podcast Filosofia, do Campus Maria da Graça, coordenação Felipe Gonçalves Pinto, apresentadores Felipe Gonçalves Pinto, Bernardo Bonates Carvalho de Almeida. Quando vocês estiverem prontos, podem começar. Boa tarde, pessoal. Parabéns à Maria Vitória, que apresentou, ao André, estimos melhores também para a professora. Bom, eu queria perguntar primeiro se Bernardo está aqui, eu não consigo vê-lo aqui na tela. Ah, Bernardo está aí, então ótimo. Podemos começar, sim. Vou compartilhar a tela. Peraí, deixa eu colocar em modo de apresentação antes. Vocês veem em modo de apresentação ou não? Ainda não, Felipe. Então foi a janela errada. Também não, né? Agora sim. Agora sim, só que tá com um slide pequeno. Tô vendo o seu Word. Oxi. Com as barrinhas de ferramenta. Então peraí. Só não tá o slide grande, mas... Eu abri a apresentação. Deixa eu tentar fazer Sim. isso de novo. Agora foi. Agora foi. Maravilha. Tá. Então, primeiro eu queria saudar e
felicitar, né? Mostrar como é uma situação feliz de apresentar novamente sob mediação da professora Luane, né? Que mediou a mesa de apresentação. Obrigada. Do Pensatório no ano passado e acaba sendo também uma forma de acompanhar o trabalho. Sim. Muito legal ver o desdobramento. Ano passado foi o primeiro ano do projeto, né, 2020, e um projeto de extensão que se destinava já inicialmente à produção de podcasts, foi cadastrado antes do início da pandemia, mas entrou em funcionamento, vamos dizer assim, entrou no ar, começou a sua produção já no contexto pandêmico e acabou sendo um projeto muito importante assim, para o contexto da pandemia, né? Para estabelecer ali uma conexão, uma comunicação com os estudantes, com outros professores, com outras instituições. Este ano nós seguimos o projeto, hoje com outro aluno bolsista, né? No ano passado era o Jonathan Santos, este ano é o aluno Bernardo Bonates. Quer se apresentar, Bernardo? Já passo para Olá, gente, sou o Bernardo Bonates, estudo automação, estou no 3º ano. É um prazer estar aqui falando com vocês. Legal, obrigado, Bernardo. Então, bom, essa é a equipe do projeto, eu coordeno junto ao professor Luciano de Mello Dias, que está de licença, está afastado do doutorado, mas segue colaborando junto à produção, principalmente a parte técnica do projeto. Bernardo entrou esse ano e teve um período de adaptação, ambientação ali no início do semestre passado. E nós contamos ainda com um colaborador externo, que é o Marcelo Sena Guimarães, professor da Unirio, que também participa dentro do Cefet do programa de pós-graduação em Filosofia e Ensino, do qual também eu faço parte. Pois bem, o podcast Pensatório, como eu disse, foi criado em 2020, né, com a proposta do projeto de extensão de desenvolver produtos dirigidos a uma educação filosófica, no âmbito do ensino de filosofia e da divulgação filosófica, como a gente chama, ou divulgação de saberes e práticas filosóficas. E, no ano passado, teve uma trajetória de produção de 4 podcasts, né, que se concentrou, essa produção ela se concentrou ali naquele período em que estávamos em pandemia e ainda não havia começado o ensino remoto, né, que começou em outubro. Então, uma das coisas que foi importante assim, de perceber, de constatar, foi a dificuldade de conciliar o ritmo de produção de podcasts com as nossas atividades, principalmente ali no início, que era tudo muito novo, muitos relatórios, muitas planilhas, um planejamento muito novo, em que nós tivemos que nos aventurar, experimentar com cuidado, e isso comprometeu um pouco não o andamento do projeto, mas o ritmo de produção que a gente experimentou no primeiro semestre do ano passado, né, antes do início do ensino remoto. Por outro lado, com o início do ensino remoto e com a produção que a gente conseguiu alcançar, realizar no primeiro semestre, até outubro, abriram-se muitos caminhos interessantes e são esses caminhos que nós viemos aqui apresentar a vocês. Pois então, nós dividimos a apresentação em 2 grandes momentos, esse primeiro de produção técnica e educacional, e mais para frente a gente vai ver com respeito à produção bibliográfica do projeto. A apresentação acho que vai ser bastante breve, eu vou, junto com o Bernardo, apresentar o que nós realizamos em 2021 no âmbito do projeto, né? Então, primeiro, um desses caminhos que se abriram a partir da produção do projeto foi o convite para colaboração
junto à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, porque este ano o podcast ANPOF assumiu um esquema de produção em que a cada mês eles convidam um podcast da área de filosofia para produzir o episódio do mês, que a cada mês é também dedicado a um tema específico. Então, nós fomos convidados em fevereiro para produzir um podcast sobre vacinação e agora em outubro um podcast sobre ensino de filosofia. Vou falar mais sobre essas experiências. Além dessa colaboração com a ANPOF, com o podcast ANPOF, nós fizemos no primeiro semestre de 2021 algumas experiências, né, de colaboração também com a monitoria, porque o que acontece, o Bernardo, que é bolsista aqui da extensão, ele é também monitor voluntário de filosofia. E aí Bernardo vai falar mais um pouco daqui a pouco sobre o que foram essas experiências de monitoria ativa, né, foi o nome que nós demos, articulando a monitoria com o projeto de extensão. E, além disso, os novos episódios do Pensatório, nós temos 2 novos episódios já no ar, e mais 2 em etapa de edição. Por fim, a oficina de podcast, que vai ser realizada agora no sábado, no âmbito da Olimpíada de Filosofia do Rio, que é uma Olimpíada não competitiva, não tem medalhas, é um espaço de conversa, trocas, oficinas para estudantes de ensino médio interessados em filosofia. E vai acontecer também de forma remota. Vamos oferecer uma oficina de podcast no sábado. Aqui está o link, inclusive, a página, caso alguém queira se inscrever. A inscrição é gratuita, livre, basta ter interesse em participar, faz inscrição, tem a programação toda ali no site. E é isso. Pois bem, a respeito das experiências de colaboração com o podcast ANPOF, nós recebemos essa encomenda e esse convite para produzir o podcast sobre vacinação e convidamos o professor Marcelo Guimarães, da Unirio, filósofo, e a professora Andréa, mais pesquisadora do que professora até, a Andréa da Luz Carvalho, que é a coordenadora de recursos humanos da Fiocruz, né? Ela é socióloga e coordenadora geral de recursos humanos da Fiocruz, para falar sobre vacinação, né? Conversarmos sobre algumas questões que estão ali relacionadas às humanidades e à filosofia, naquele contexto de muita expectativa e muitas incertezas a respeito da vacinação em que nós nos encontrávamos no mês de fevereiro. Foi uma conversa muito interessante em que se falou sobre tudo disso que a gente chama de uma ecologia do vírus, uma compreensão dos impactos sociais, das implicações sociais, educacionais, filosóficas, no contexto da pandemia e da vacinação. Né? E agora, em outubro, quando fomos convidados para realizar um programa sobre ensino de filosofia, a proposta foi reunir diferentes podcasts de filosofia e realizar uma conversa, por isso o nome Meta Podcast, né? É um podcast sobre podcasts de filosofia, em torno do ensino de filosofia e da divulgação dos saberes e práticas filosóficas, o que no âmbito das ciências chama de divulgação científica, né? Então foi uma experiência muito rica, que vai ao ar agora dia 29 de outubro, já está produzido, está finalizado, mas ainda não tem o link. Foi uma conversa muito rica com diferentes podcasts, né? Além do Pensatório, do qual Marcelo e eu fazemos parte. Participaram os podcasts Perdidos na Paralaxe, da Débora Fofão, o Hiperbólico, do Douglas Lopes e do Márcio Jarek, que era professor do Cefet até ano passado, inclusive. A professora Janine Sattler e Maurício Cóssio, do podcast Uma Filósofa por Mês, além do Falando por Você, é um podcast que antes de ser podcast foi programa de rádio,
e hoje ainda toca também, além de ser um podcast, também vai para a Rádio Caicó, professor José Teixeira Neto, lá da Estadual do Rio Grande do Norte. Então foram muitas experiências de ensino, de pesquisa e de extensão que serviram aí de pano de fundo para essa graduação muito instigante e interessante. Além desses 2 programas que nós fizemos para o podcast Ampof, gravamos o 5º episódio do Pensatório com a professora Valéria Vilke, da Unirio, sobre redes sociais, fake news e informação tóxica, em que ela trabalha o conceito da década de 90 ali, de infoxicação, e um conceito que ela cria agora, que é o de informação tóxica, para compreender esse cenário das fake news, do negacionismo. E aí essa gravação ela contou com a participação de estudantes da Unirio, Cláudio Tâmela e a Márcia Veríssimo. Foi uma experiência já rica também em troca com os estudantes de graduação, né, de outra instituição. E gravamos o 6º episódio. Gravamos, na verdade, o 6º, 7º e 8º, só que o 7º e o 8º estão ainda em edição, né? Os 3 sobre a Olimpíada de Filosofia do Rio de Janeiro, que é uma experiência muito singular de Olimpíada, né? Provavelmente os estudantes estão acostumados a Olimpíadas na educação que estão, de alguma forma, relacionados à competição, funcionam numa forma de competição, de medalhas. E aí a gente tem novos formatos de Olimpíada, como a Olimpíada de Sociologia também, que é muito interessante, que parece que tem um lugar todo especial para os jogos e para as atividades lúdicas. E a Olimpíada de Filosofia tem também suas singularidades e nos rendeu aí 3 episódios de conversa com a Lara Saião e o Daniel Gaivota, que são professores organizadores, além do João, Arthur, do Marlon, do Mal e do Pedro, do Paulo, Vinícius e do Tobias, que são estudantes e ex-estudantes de ensino médio que participaram de edições das Olimpíadas de Filosofia, tanto no Brasil, tanto no Rio, quanto no Brasil, quanto no Uruguai, e conversamos muito assim, sobre qual é o sentido de uma Olimpíada de Filosofia, o que são os valores olímpicos relevantes nesse contexto, nesse evento, e sobre a ideia, né, de viagem, porque a cada ano a Olimpíada de Filosofia é uma cidade diferente do Rio. E essa viagem, esses deslocamentos são muito importantes, diria que são estruturais para a ideia da Olimpíada. E Bernardo, eu e os estagiários que estão comigo, Fernando Fernandes, Isabela Alves, Kelvin e Lara Saião, participaram da produção do roteiro e da edição, né? Lara Saião, como eu disse, professora de filosofia. Aí agora Bernardo vai falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de monitoria ativa, que a gente chamou desse modo. Fala tu, Bernardo. Então, mais uma vez, boa tarde. Então, eu vou estar falando sobre a monitoria ativa, que foi um modelo um pouco diferente que a gente pensou, que como o Felipe já falou também, eu sou monitor voluntário de filosofia, e essa foi uma proposta de fazer a monitoria de uma forma um pouco diferente, né? A gente desenvolveu em conjunto 4 podcasts explicando, introduzindo e fazendo ali um material de apoio, um material de auxílio para as turmas de 1º e 2º ano, principalmente do 1º ano. Então, fazendo ali uma complementação às aulas e trazendo mais questões, né? Podendo se aprofundar um pouco mais. A gente fez principalmente sobre lógica, né? Sobre falácias, aí a gente se aprofundou em falácias formais e não formais. O não formais teve um conteúdo maior, então a gente distribuiu em 2 podcasts. E foi uma experiência muito interessante, porque isso foi aliado também à monitoria convencional, né? Os alunos chegarem, realmente perguntarem diretamente no WhatsApp, pelo próprio Teams. E esse material deu um auxílio também no desenvolvimento de novas dúvidas, novas perguntas. Foi interessante também, a gente focou, como é uma matéria da grade curricular do 1º ano, a gente focou, claro, para o 1º ano, né?
mas eu sei, porque eu sou colega de algumas pessoas do segundo ano que também ouviram, passou por lá e gostaram também. Maravilha. E a gente chamou de monitoria ativa justamente porque se trata não de aguardar o contato dos estudantes, mas oferecer um material de apoio para as turmas. Embora fosse algo bastante experimental, assim, quase rústico em termos de produção, teve uma boa recepção assim, por parte dos estudantes. E a gente pensa em retomar essa proposta em outro contexto. É que eu estou agora conseguindo. E, bom, para finalizar a nossa apresentação, a produção bibliográfica de 2021. Nós elaboramos um relato de experiência que foi submetido à revista de extensão do Instituto Federal Catarinense, a autoria minha, do Marcelo Guimarães e do Jonathan Santos, que foi aluno bolsista no passado. Além disso, que não está tão diretamente relacionado ao projeto, mas está ainda no âmbito de atuação do projeto, a professora Thais e eu publicamos este mês um texto na coluna Ampof, que é uma seção do site da Ampof, chamada Produção Educacional na Área de Filosofia. Este é um mês dedicado ao ensino de filosofia pela Ampof, então esse é um dos textos que buscou ali levantar algum debate e fazer um diagnóstico da área. Nós dois atuamos como professores e éramos coordenadores do programa de pós-graduação de Filosofia e Ensino no ano passado. Hoje o professor Rafael Barbosa, do Maracanã. E, por fim, agora em elaboração ainda, né, pretendemos escrever um artigo, estamos escrevendo e realizando uma pesquisa e começando a etapa de escrita de uma análise dos podcasts de filosofia disponíveis na rede. E aí, Bernardo também, que está à frente desse levantamento, pode falar um pouquinho. Certo. Como o Felipe já falou também, existe a comunidade Ampof, que é ali sobre podcast de filosofia, né? E então a gente está fazendo uma análise e um levantamento desses podcasts. Agora são ao todo 27, e a gente fez algumas análises, como por exemplo, a data de criação, os estilos, porque são estilos bem diferentes, a gente viu alguns um pouco mais formais, outros falando sobre filosofia aplicada à cultura pop, então falando ali sobre coisas cringe, algumas coisas assim mais engraçadas, né? Mas também falando sobre filosofia. E assim, a gente está tirando algumas conclusões interessantes. Uma delas, que também todos devem ter percebido, foi o aumento do número de podcasts durante o Covid e nesses últimos tempos, né? E é basicamente isso. Aqui a gente tem a imagem com todos os podcasts reunidos, né? Nessa arte. E temos aí os 27 podcasts. E esses 27 foram encontrados tanto na comunidade Ampof, que é uma seção do site da Ampof, em que esses produtores de conteúdo enviam seus podcasts, canais de YouTube, Instagram, para divulgação, como também fora dessa comunidade Ampof, né? Porque alguns não enviaram, mas estão aí disponíveis. Então, Bernardo e eu fizemos essa busca pelos podcasts de filosofia. Não é exaustivo, até porque os agregadores são muitos, né? Mas encontramos esses 27 que colocamos aqui. E é isso, gente. Acho que por hoje é só. Muito obrigado. Vale ressaltar. Obrigada, Felipe. 27, pode falar, Bernardo. Fala, Bernardo. Esses 27 são estritamente podcasts, né? A gente realmente teve uma questão sobre se a gente colocava outros tipos de conteúdo audiovisual, por exemplo, como canais no YouTube que trazem propostas, trazem discussões, mas aí a gente escolheu permanecer realmente no formato só de podcast, que é só áudio, plataforma de streaming e tal.
É isso, muito Parabéns. obrigado. Parabéns, Obrigado a Felipe, todos. Bernardo, pela apresentação, pelo trabalho. Gente, infelizmente, eu acho que nós não teremos uma apresentação que é do Meninas Negras Fazem Ciência, Identidades, Ensino de Ciências e Histórias em Quadrinhos. Eu acho que o apresentador não está na sala, né, Paula? A gente não conseguiu contato, né? Isso, exatamente. Tá. Bom, então se a gente não tem essa apresentação, eu vou passar então para a parte das perguntas. Então, o público que está assistindo, né? Vocês podem fazer perguntas no bate-papo, ou a Paula habilita, né? Vocês levantem a mãozinha, a Paula habilita o microfone, vocês fazem a pergunta. Eu tenho duas perguntas, aliás, eu tenho algumas perguntas para a Vitória e para o Bernardo. Mas aí vamos abrir aqui para o público, tá? Então, vocês podem ir escrevendo as suas perguntas ou fazendo. E eu vou fazer, então, a minha pergunta para a Vitória. Vitória, eu tenho um projeto de extensão que eu coordeno também há bastante tempo, que é o Cefet Além dos Muros. Ele tem uma proposta muito semelhante com o trabalho de vocês, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é essa palestra no formato online. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa palestra, se vocês conseguiram fazer, como é que foi a experiência, qual o tempo de duração, né? Como é que vocês articulam a palestra, né? A instituição de fora entra em contato, ou vocês fazem alguma divulgação? E também queria saber qual o público de vocês, porque assim, pelo Cefet Além dos Muros, a minha experiência durante esses anos, é um projeto de extensão que está ativo desde o ano de 2012, eu sempre tive muita dificuldade do contato com as instituições públicas, por incrível que pareça. As instituições privadas, elas entram em contato, elas se interessam muito mais, né, de conhecer, de levar, né, essa proposta de apresentação do Cefet para as escolas, do que as instituições públicas. Aí eu queria saber de vocês, se vocês também sentem isso ou não, se não tem essa diferença, e falar um pouquinho sobre a palestra no formato online. Obrigada. Então, começando com a palestra no formato online, nós realizamos no final de setembro até, com um colégio público até. E foi da seguinte maneira, todas as palestrantes estavam em casa, né, direitinho, a coordenadora estava acompanhando tudo. Teve conversação até com o diretor, como era um colégio que uma das bolsistas do Bem-vindo ao Cefet, ela tinha estudado. Então, facilitou muito a comunicação e para agendar a conversação. A gente não impõe um horário, tipo, depende muito do que os alunos perguntam. A gente tem diferenciado o que a gente vai falar. A gente fala dos cursos, a gente fala das diferenças dos cursos, dependendo das unidades. Alguns cursos que tem na unidade Maria da Graça não tem na unidade Maracanã, e a gente pontua isso porque, como são escolas que muitas vezes são longe, o aluno ele tem que pensar em qual é melhor para o seu deslocamento. Então, a gente fala das informações que a gente acha necessário sobre o processo seletivo, dicas e tal, e dependendo das perguntas, aí sim que se tenha o horário mesmo estendido. Então, varia bastante, dependendo do interesse e das perguntas que tem. Certo. Em relação ao contato com os colégios, o primeiro contato foi feito com colégios que eu e a outra bolsista do Bem-vindo ao Cefet, a gente estudava, nós duas estudávamos em colégios públicos, e a própria coordenadora, ela entrava em contato com o colégio. Em colégio particular, a gente ainda não teve, tanto que a questão da palestra online foi algo novo, foi a primeira vez para a gente, nunca tinha tido antes. Tanto que presencial, o bolsista do projeto, a coordenadora, e também costumava ir 2 alunos voluntários de algum curso para falar um pouco, né? Para abrir o interesse dos estudantes. Aí agora não. Agora entra em contato mesmo com os estudantes, com o colégio, desculpa. E aí, por ter sido o colégio que a outra bolsista estudou, facilitou um pouco.
mas essa parte do contato acaba que fica por parte da coordenadora mesmo. Entendi. Beleza. Olha, eu vou testar essa palestra no formato online. Adorei isso, gente. Muito bom. Deu muito certo, deu muito certo. Que Os bom. alunos estavam na sala e com uma câmera, então eles conseguiam ver a gente também, conseguiam ver os slides que a gente produziu, e a gente conseguia ver eles, quando eles faziam as perguntas, também teve contato até com o professor da hora. E vocês fizeram por qual plataforma? Vocês fizeram pelo Teams, pelo Zoom? Como é que vocês fizeram? A gente fez pelo Teams mesmo. Tá. André levantou a mãozinha. André, quer falar alguma coisa? Não, assim, a Maria Vitória respondeu de forma excelente, assim, eu só queria perguntar, assim, essa questão das escolas públicas, eu sei que talvez sua pergunta não foi essa, Luane, mas acho que é importante fazer uma observação, quando esse projeto foi criado, sei lá, há mais de 20 anos atrás, a gente a recebia por demanda, né, ou seja, as escolas entravam em contato com a gente e a gente atendia a demanda. A partir de um certo tempo, e principalmente dos bolsistas, das bolsistas, da própria Clara também, a gente fez um movimento inverso, assim, da gente procurar escolas públicas, que a gente entendia que era mais importante, né? E aí, desculpa aqui o pensamento aqui, talvez um pouco ideológico, mas a gente entendia que era mais importante as escolas públicas compreenderem o que era o Cefet do que as escolas particulares. Porque a gente fecha as escolas particulares, a gente não vai fazer isso nunca. Mas a gente precisava aproximar mais a pública para o Cefet, entendeu? É isso. Porque assim, a minha experiência é parecida com a de vocês também. A gente tem escolas, né? Instituições que entram em contato, tem a gente que vai também levar, né, para fora. Mas assim, às vezes que a gente tenta entrar, principalmente na rede municipal lá, né, de Nova Iguaçu, e na rede estadual, há uma certa resistência de algumas direções, assim, não entendo por quê. Entendo também, assim, o nosso público, né? A intenção é mostrar para os alunos da escola pública que eles podem fazer o processo seletivo, né, explicar o que é o Cefet e tal, mas a gente tem realmente essa dificuldade. De uns tempos, até 2019, né, 2020 a gente já entrou nesse negócio do remoto, mas até em 2019 começou, aí 2018, 2019 começou a crescer um pouquinho essa questão das escolas públicas também virem para a gente. Mas muito o que procura são os pré-técnicos, né? Os cursinhos, escolas particulares, e a gente tem realmente essa dificuldade. 2018, 2019, a gente começou a ver um movimento assim positivo, né, das escolas públicas, mas ainda é uma questão assim que a gente tem que atravessar. E adorei essa palestra no formato online, vou copiar a ideia de vocês, dando os devidos créditos. Vou dizer que foi inspirado no projeto de vocês. Tá bom? Obrigada. Felipe está com a mãozinha levantada. Pode falar, Felipe. Eu queria pegar carona na sua pergunta, Luane, parabenizar novamente Maria Vitória pela apresentação e André também por tocar o projeto. Mas queria perguntar se vocês conversaram já sobre a continuidade do projeto, o formato do projeto. No ano que vem, né, depois de um retorno presencial, se vocês pretendem manter também a oferta de palestras e atividades de forma remota, né, como é que essa experiência do remoto impactou nos rumos futuros do próprio projeto. E ia fazer uma observação também, uma curiosidade sobre Maria da Graça, né, Maria da Graça, como a própria Maria Vitória apontou, tinha já um interesse antigo, né, nas ações de divulgação para as escolas, principalmente as escolas públicas da região, ali de Maria da Graça, Jacaré, Jacarezinho, Manguinhos, mas para além disso também. E aconteceu uma coisa muito curiosa em Maria da Graça. A grande maioria dos estudantes que entravam em Maria da Graça, e que entram ainda, eles vêm de diferentes escolas, mas passam quase todos eles por um cursinho preparatório específico, que eu saiba pouco conhecido, eu nunca tinha ouvido falar nele, um cursinho da região do Irajá, se não me engano, acho que chama Projeto do Bruninho, e nós ficamos muito tempo e ainda tentamos entender por que isso acontece, né?
E uma das hipóteses é justamente o fato da comunidade, das comunidades escolares não conhecerem muito o Cefet, o campus Maria da Graça do Cefet, né, que é um campus pequeno, começou o ensino médio integrado em 2014, tem 3 turmas de ingresso por ano, relativamente pequeno comparado com Nova Iguaçu, Maracanã. E parece que esse cursinho viu ali que, como há pouca procura, um meio de... um alvo, vamos dizer assim, para aprovar os seus estudantes, e acontece hoje que grande parte das turmas passaram por esse curso. Então, as ações, a importância da divulgação para o Cefet Maria da Graça é muito grande, até para abarcar uma pluralidade de estudantes, né, de diferentes origens e partes da cidade. Parabenizar vocês. Queria saber, então, como é que as ações remotas impactaram os rumos do projeto para o ano que vem, se vocês conversaram sobre isso. Então, as atividades remotas, elas facilitaram muitas coisas, principalmente em contato com os outros projetos do próprio Cefet na Unidade Maracanã, que a gente não tinha conhecimento. Então, foi muito bom, foi incrível poder conversar com esse pessoal, poder fazer as postagens. Então, eu acho que a atividade, pelo menos no Instagram, é o que com certeza deveria continuar. Tipo, tanto eu quanto a Raíssa, né, do outro projeto que a gente trabalha em conjunto, nós somos do 4º ano. Ano que vem a gente não vai continuar no projeto, mas a gente tem um contato muito grande com os coordenadores, então a gente pretende fazer uma organização de como deve continuar e também escolher pessoas de confiança que tenham capacidade de seguir certinho a ideia do projeto. Mas eu acho que a questão da atividade remota é algo muito importante a ser levado em consideração, tanto em questão do Instagram, porque a gente conseguiu crescer bastante, a gente não tinha... O Instagram nunca foi algo pensado no projeto, e com as publicações, conhecendo outros projetos, até que cresceu relativamente bem. E em relação às palestras online, eu acho também que é algo que facilita muito. Então, como eu disse, diversas situações são levadas em conta nos colégios que não podem se deslocar. Então, eu acho que continuar com as atividades online seria muito importante e auxiliaria muito. Que nem o André falou, é muito importante focar principalmente nos colégios públicos, que são os que menos têm informação sobre isso. E como você falou de um curso preparatório que muitos alunos faziam, é algo que começou a crescer bastante nos colégios públicos, de ter essa divulgação, conversação sobre isso. Tanto que quando eu estava no 9º ano, os professores já falavam sobre Pedro II, Cefet, FATEC, e até recomendavam cursos preparatórios que desse para as pessoas pagarem, que estava ali na realidade das pessoas. Então, acho que é algo que está crescendo bastante. Mas mesmo assim, por exemplo, falando de algo pessoal, na minha sala tinha muitas pessoas extremamente inteligentes, mas que por questões de renda, de já ter que trabalhar mesmo sendo menor de idade, eram pessoas que não tinham interesse em ingressar numa escola assim, não por não ter interesse em estudo, não por não ser capaz, mas sim porque é algo que não seria capaz de bater com a realidade, sabe? Iria atrapalhar bastante. Então é muito importante dar todo o apoio, todo o suporte, mostrar que não é impossível, mostrar que tem toda essa questão, um curso preparatório, porque também alguns estudantes às vezes não têm uma base muito boa, às vezes não tem professores, às vezes falta matéria, então é muito importante essa conversação em colégios públicos. Obrigada, Vitória. André levantou a mãozinha. Então, Felipe, obrigado pela questão e é um prazer rever você, nem que seja aqui pelo modo virtual, né? Enfim, também saudade de te encontrar, André. Um abraço para você também. Enfim, em breve a gente vai estar junto aí. Assim, Felipe, a tua questão é uma questão que a gente vai pôr em xeque, né? Na verdade, todas as nossas atividades, né, de ensino, pesquisa e extensão daqui para frente, né? Quando a gente retornar, ou seja, não dá para a gente simplesmente apagar esse período de quase 2 anos
Acho que a gente aprendeu muita coisa, né, em relação à pandemia, remoto, com todas as críticas que a gente faz ao modelo remoto, obviamente. Eu não estou aqui com uma... Claro que vocês me conhecem, não vou fazer defesa em substituição de remoto ou EAD, não é nada disso que eu estou falando, mas a gente tem que aproveitar algumas ferramentas e fortalecer os nossos projetos, né, tanto de ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que nesse ponto a gente não pode simplesmente apagar o modelo remoto e dizer agora só vai ser presencial, e muito menos, claro, fazer uma neoliberal de substituição pela EAD, até porque o que a gente está vivendo não é EAD, é uma coisa que eu respeito bastante. Eu, Luane, aí, a gente atua na EAD, enfim, então não é essa a questão, é só a gente pegar o que é possível, né, de informação positiva, e certamente a gente vai conversar com as meninas ainda esse ano, mesmo que elas vão sair ano que vem, né, mas vão deixar um legado muito rico aí para os próximos bolsistas, né? É isso. Obrigada, André. Obrigada, Felipe. Bom, eu tenho umas perguntinhas aqui para o Bernardo. Bernardo, eu queria saber qual a duração de cada podcast, se a duração dos podcasts ela está condicionada, né? Depende do assunto que vocês estão tratando. E se esse acesso aos podcasts, né, que vocês elaboraram, é só para a comunidade de Maria da Graça, para os alunos, ou outras pessoas de fora podem acessar? Em caso afirmativo, como, né, se daria esse acesso ao conteúdo? E depois eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da oficina, que eu perdi realmente, eu não entendi, a oficina de podcast, né, que eu acho que para quem quiser aprender a fazer podcast, ou é para aluno? Queria saber um pouquinho mais sobre a questão da oficina, tá bom? Obrigada. Beleza. A oficina, eu vou deixar para o Felipe falar mais, porque é da Olimpíada, Ok. não é do pensatório em si. Então, sobre os podcasts e duração dos podcasts. Os nossos podcasts de monitoria ativa a gente pensou em ser algo bem curtinho, né, justamente para os alunos conseguirem ver rápido e terem mais esse incentivo. Já do pensatório, são mais longos, né? E respondendo a sua pergunta de se qualquer um pode acessar. Sim, qualquer um pode acessar. Isso foi um dos nossos objetivos também. A gente pode passar o link para vocês em todas as plataformas de podcasts, Spotify, o Anchor, é completamente liberado. Isso, inclusive, como era um objetivo, a gente, inclusive, cortou e fez como se fosse um trailerzinho de alguns podcasts, colocou lá no Instagram, por exemplo. Então, realmente, a gente quer que isso seja visto por maior número de pessoas, não só no Cefet. Legal. Eu acho que o Felipe botou aqui o endereço, gente, quem tiver interessado em acessar o podcast do Pensatório, tá aqui o link no bate-papo. E antes do Felipe responder, né, a questão da oficina, eu quero dar um recadinho que eu esqueci. A lista de presença, a monitora Paula já disponibilizou no bate-papo, tá? Então, não esqueçam de preencher o formulário para vocês poderem ganhar o certificado de participação, ok? Obrigada, Felipe, pelo link. Passo a palavra a você. Então, eu coloquei o link do Spotify, mas também está nas outras plataformas, Deezer, Castbox, Anchor. E vamos lá. Só complementando sobre a duração que o Bernardo falou ali dos podcasts de circulação interna serem mais curtos, né, aqueles de monitoria ativa e os outros mais longos, mas esses de monitoria ativa ficaram algo entre 10 a 20 minutos, se não me engano, não foi, Bernardo? E os podcasts do Pensatório mesmo, que ficam no Spotify, eles ficam entre 40 minutos e 1h20, né, dependendo do episódio, de quantas pessoas são. Também os que nós produzimos para a Ampof estão ali em algo em torno de 1 hora. E sobre a oficina. Pois então, a oficina, como a Olimpíada de Filosofia no formato remoto, alocando assim como o máximo de abertura, né? Eu acho que é o máximo de abertura que eu vejo de evento, basta se inscrever, as inscrições estão abertas acho que até um dia antes, até amanhã, sexta-feira,
E não há inscrição direta para uma oficina ou para outra. O estudante, os professores interessados, eles se inscrevem e comparecem lá no horário. Então, a gente não tem ideia de quantos terão Entendi. nesta oficina, mas a ideia, pelo menos o que eu tenho em mente, é dividir um grupo que eu imagino que seja grande em subgrupos e pedir, durante um determinado tempo, que o pessoal elabore roteiros a partir de alguma conversa que nós faremos previamente. Então, elaborar roteiros para o podcast a partir de interesses de cada grupo. E que depois a gente selecione um desses roteiros de perguntas, que é como a gente costuma trabalhar no pensatório, né, com roteiros que são roteiros de pergunta, não roteiros de discurso, e realizar uma gravação, né, para depois ser editado e virar um episódio. Quem faz as edições do podcast de vocês? São os alunos? São vocês, professores, coordenadores? Bernardo fez os de monitoria ativa e eu costumo fazer os que vão para o pensatório mesmo, para o Spotify. Legal. Ainda estou pensando numa forma, como eu aprendi a editar mexendo, não aprendi com curso, eu ainda tenho pensado assim, uma forma de conseguir ensinar um saber que é tão experimental, assim, que não é sistematizado, assim, para mim mesmo, não sou um técnico, não tive formação nisso. Como ensinar, por exemplo, ao Bernardo a trabalhar um podcast maior, com os cortes, Sim. pelo menos como eu gosto de fazer, assim, quase aquela coisa de mestre e aprendiz. Mestre de artes, né? Ó, o Marcelo Guimarães colocou aqui o link da Olimpíada de Filosofia também, para quem tiver interesse em ver as atividades da Olimpíada. E olha, tem uma sugestão, Felipe, você podia fazer uma oficina de podcast interna, cadastra no DEAC, na Direx, para gente, assim, para professores de outras áreas, né? Não sou da filosofia, mas eu queria muito aprender a mexer com podcast, que eu ainda não tive tempo de abraçar essa ferramenta, confesso, mas eu tenho muita vontade de aprender e colocar, o André até colocou aqui um comentário, né, no bate-papo, dizendo que o podcast é uma ferramenta rica, né, para a gente colocar nos projetos. Eu queria muito incluir, porque eu ainda não tive tempo, né, assim, de aprender sozinha e também não tive tempo de procurar, né, para aprender. Mas eu tenho muita vontade. Eu acho que, assim, vai ser muito maneiro. Vai ter uma procura boa aí. Ótima ideia, Luane. Acho que essa da Olimpíada vai funcionar ano também. Que vem, se não for remota a CPEX, se vocês forem apresentar de novo, vou participar da sessão e quero ver se vai estar lá a oficina para gente. Gente, mais perguntas ano que vem, combinado. Vamos ver se tem mais perguntas aqui no bate-papo. Aliás, saudar Marcelo, que faz parte do projeto aqui também. Tá então o Marcelo aqui já colocou o link da Olimpíada. Gente, mais alguém pode levantar a mãozinha que a Paula habilita o microfone ou colocar a pergunta no bate-papo que a gente faz para os apresentadores. Não fiquem tímidos. A nossa sessão termina às 15 horas, né? Mas como a gente não teve uma apresentação, então a gente está seguindo na sequência das perguntas. Marcelo levantou a mãozinha, passa a palavra, Marcelo. Oi, estão escutando aí? Sim. Sim. Então, boa tarde. É só para falar bem brevemente que eu participo desse projeto junto com o Felipe. Acompanhei mais o Jonathan e um pouco contato com o Bernardo, né? Os alunos, mas só para dizer que, como eu estou na universidade, trabalhando com formação de professores, então tem sido muito rico, tanto isso, para aprender um pouco aos trancos e barrancos como é que faz um podcast, quanto para pensar, um pouco como ele falou, mestre-aprendiz, né? Mais aprendiz do que aprendiz, assim. Mas que tanto para pensar também os temas importantes para a gente na universidade, para fora da universidade, para a escola, para os professores em formação, para um público mais amplo, todo esse movimento tem sido interessante, né? E de conseguir articular a participação de alguns alunos da licenciatura que estão se formando para ser professores. Então, o Felipe citou, acho que o Cláudio Tamela e a Márcia Veríssimo, que eram alunos do outro semestre lá,
que participaram no semestre no início do ano. E agora tem alguns alunos que estão fazendo estágio, inclusive com o Felipe, e alguns estão também participando da experiência do podcast. Então, essa articulação com a formação dos professores também tem sido interessante. Muito Era só para importante. dar esse alô, assim. Tá bom? Ai, ótimo, ótimo, Marcelo, porque assim, os professores realmente, né, a gente também que já passou pela formação inicial, quando vão para a sala de aula, carece, a gente vê o contexto do remoto, né, quanta dificuldade a gente vivenciou ou sabe de alguém que vivenciou justamente por não ter tido essas experiências, né? E que bom que esses alunos agora em formação conseguem lidar com as tecnologias, né, com esses recursos que a gente tem por aí que pode auxiliar. Foi o que o André falou, não tem como apagar o remoto, né, gente? Não é substituir uma coisa pela outra, mas com certeza as coisas mudaram e tem pontos positivos que a gente pode levar para o presencial, né? Não pode descartar também tudo que a gente viveu aí nesses quase 2 anos. Tem coisas Sim, bastante acho que interessantes. aproveitar essa experiência o que der, né? O que foi Sim. interessante, trazer e tocar para frente. Acho que é importante, sim. Obrigada, Marcelo. Mais Obrigado. alguém para alguma pergunta, algum comentário final antes da gente encerrar a sessão? Bom, então eu vou encerrar a sessão de Educação Grupo 4, tá? Parabenizo e agradeço a participação dos apresentadores de hoje. E lembrando que a nossa CPEX vai até sexta-feira, dia 22, então não percam as atividades, estão lá no portal do Cefet, todo dia eles estão, né, pontuando aí as atividades do dia. Participem, aproveitem. Obrigada a todos. Vou passar a palavra para o Felipe, Bernardo, André e Vitória, se quiserem fazer alguma consideração final, e a gente encerra. Só agradecer novamente a você, Luane, a todos, a Maria Vitória pela apresentação, a André e a Bernardo, Marcelo, que está aqui também, todos os caros e caras ouvintes. Obrigada. Obrigado. Bernardo, Vitória, André. Eu gostaria de agradecer também pelas perguntas, pela participação aqui, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada. Não, só agradecer também, né, a todo mundo aí, parabenizar o Felipe e Bernardo, agradecer a Luane pela mediação aqui da sessão. Você vê que o Felipe já está falando em tom de podcast, né, cara? Exato! Notei isso Já tá no também, hein? sangue. Olha que nojo. Faltou bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos Nos chegar vemos lá no próximo também. episódio, né? Vamos aprender com ele, vamos chegar lá também. Parabéns a todo mundo aí. Obrigada, André. Bernardo tá aí ainda? Assim, então, agradecer a todo mundo pela presença, alguns rostos familiares aqui, parabenizar a todos os apresentadores. E é isso, prazer estar aqui. Obrigada, Bernardo. Bom, gente, então estamos encerrando. Boa tarde a todos. Curtam a CPEX aí até sexta-feira. Obrigada. Valeu, um abração. Obrigada, Paula, pela monitoria aí da sala. Obrigado, Paula. Obrigada, gente, pelas E não esqueçam de apresentações. assinar a lista de presença, hein, people? Isso, ia reforçar esse recado mesmo da lista. Estou enviando novamente. Obrigada pelas ótimas apresentações e boa tarde a todos.